Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar aqui a nossa primeira unidade da disciplina Análise de Riscos, ok? A gente vai dar o pontapé inicial, ter uma apresentação e ver os primeiros conceitos do que a gente vai usar na disciplina, ok? Aqui a gente vai abordar os seguintes capítulos: a humanidade e os acidentes, as organizações humanas, a empresa, funções e motivação para o trabalho, os estressores organizacionais, a visão holística da saúde e segurança no trabalho, os acidentes e iceberg organizacional. Então nós vamos ver do capítulo 1 ao 7, a apresentação dos conceitos básicos de cada um. Espero que vocês deem uma olhada mais aprofundada em casa, os capítulos são bons, o material é bacana, dá pra gente pegar direitinho essa disciplina. Então, a humanidade e o acidente. A gente vê aqui nessa primeira figura a representação do homem pré-histórico, né? O homem das cavernas, como a gente via. Então, pessoal, se a gente for analisar as atividades iniciais do homem, quais eram, né? Ele tinha que buscar abrigo e ele tinha que buscar alimento. Então, essas duas atividades iniciais, elas já apresentavam os seus riscos de acidente, né? Por exemplo, quando ele ia buscar o alimento, ele tinha que caçar ou pescar. Quando ele ia para a caça, ele corria o risco de algum animal atacar ele, de sofrer alguma escoriação, alguma lesão. Assim como na pesca também, ele corria o risco de ser afogado, de algum animal venenoso, alguma coisa, né, atacar ele. E na questão do abrigo, tinha também os animais peçonhentos que podiam estar dentro de uma caverna, ou então quando ele ia fazer uma limpeza, ser também atacado por algum. Então a gente observa que desde os primórdios da humanidade, o homem vai estar suscetível a acidentes do trabalho, né? Em toda atividade que ele for executar, sempre vai estar suscetível a esses acidentes, ok? Então, com o desenvolver da tecnologia, os meios de transporte, a gente já vê aqui essa segunda questão mais atual, que foi o acidente que houve o naufrágio do Titanic, né? O Titanic que os seus construtores disseram, o Titanic não pode ser afundado nem por Deus. E aí, quando teve esse acidente, né, a gente viu a questão do acidente, que sempre vai estar, o homem sempre vai estar suscetível ao acontecimento desses acidentes, ok? Então a análise de riscos vai trabalhar com isso, com a identificação dos acidentes, a classificação. Nós vamos ter identificações qualitativas, que vão dizer apenas se ele vai ser mais arriscado, menos arriscado, e as quantitativas, onde você vai trabalhar com a questão das probabilidades e ter números para apresentar isso, ok? Então, quando a gente vem aqui para a questão de chega de acidentes de trabalho, então a gente já começa na parte do prevencionismo. O prevencionismo ele começou a ser estudado nos Estados Unidos, né? No começo do século passado, 1911, no início da Primeira Guerra Mundial, né? Então teve um cidadão que era chamado Herbert William Heinrich, ele foi o pioneiro no prevencionismo, ok? Nós vamos ver lá na frente as pirâmides de prevencionismo, tudo, os comparativos, ok? Então a partir desse momento o homem começou a se preocupar mais com a prevenção de acidentes. Observou que se ele tivesse dados estatísticos anteriores, podia trabalhar para evitar futuros acidentes. Ok? Então, as organizações humanas. Organização humana, o que é? Aqui a gente tem um conceito. Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. As pessoas se unem em prol de um propósito comum, né? A gente tem a primeira organização humana que a gente tem a nossa própria família. Ok? A gente vai para a escola, a gente tem outra organização humana. Né? A gente vai para um time de futebol, também é uma organização humana. Então a organização humana, o que é? Um coletivo que vai buscar algum propósito comum. As organizações humanas apresentam as seguintes características: tem um tema, né? O que é o tema, como a gente falou do time de futebol. Possui uma missão, vai ser o objetivo que ele vai buscar, né? Ser um sistema vivo, orgânico ou mecânico. Então tem essa classificação aí. O sistema vivo tem algumas características como a variabilidade, mutável, né? E o sistema mecânico ele já apresenta essa rigidez, já é uma coisa um pouco mais, como o próprio nome já diz, autoexplicativo, mecânico, é uma coisa que segue sempre o mesmo rito. Aí no sistema vivo temos a flexibilidade, enquanto no mecânico tem a hierarquia. Então aqui é só uma classificação inicial de como seria essa organização humana, né? Outra questão que também tem, as duas tendências opostas. Aqui a gente tem a integrativa e a autoafirmativa. A integrativa o que é? O próprio nome diz integração, né? Uma ligação entre os participantes. Ok? E a autoafirmativa ela já vai ser um pouco mais imperativa, já vai ter alguém que vai estar trabalhando, vai estar
a questão do chefe e do líder, né? A autoafirmativa caracteriza-se pelo comportamento exigente, agressivo, competitivo e expansivo. Então essa questão aqui do exigente e agressivo são as principais características que a gente vai ter aí dessa organização autoafirmativa, né? Enquanto a integrativa a gente tem receptiva e cooperativa, então tem uma integração maior, tem uma ligação maior entre os componentes. Aí a gente ainda tem as seguintes classificações: tempo de existência, se ela vai ser permanente ou temporária. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que a gente colocou aqui, né? Ela vai ser permanente aquela organização, aquele número de trabalhadores, aqueles componentes, né? Já a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA a gente sabe que ela tem uma formação de 1 ano, que o presidente é indicado pelo empregador e o vice-presidente é eleito pelos empregados, né? Então essa composição da CIPA ela sempre vai estar mudando, ok? A frequência de atuação contínua, como a gente colocou aqui, análise de laboratórios. Então você vai ter uma equipe de analistas, que vai ser contínua, essa equipe vai ser a mesma, né? E por picos, na brigada de incêndio. Então essa frequência vai ser quando? Quando acontecer algum sinistro, né? Quando acontecer um incêndio, quando acontecer alguma emergência. Então a frequência de atuação já vai ser contínua ou por pico. E o tamanho pelo número de pessoas, a gente vê aqui a classificação unitária de 1, muito pequena de 2 a 10, pequena de 10 a 100. Então isso aí vai ser o intervalo que vai classificar essas organizações. Agora a gente vai partir para empresa, funções e motivação do trabalho. O que é empresa? A gente acabou de falar nas organizações, né, as organizações humanas. Então a empresa também é uma organização que vai ser composta, além das pessoas, por instalações, equipamentos, ferramentas, funções. Então a empresa, o que ela vai fazer? Ela vai buscar produzir alguma coisa, né? Vai buscar produzir serviços, produzir insumos, né? Então a gente tem aqui, a empresa tem como funções básicas produção e comercialização de bens e serviços, ok? Aqui essas principais funções que são colocadas, né, a função de produção e a função de comercialização. As subfunções ou funções derivadas, a gente tem aqui design do produto, programa de manutenção e o destaque aqui para segurança e saúde no trabalho. Então durante a produção, durante a fabricação do seu bem ou do seu serviço, né, a gente vai estar nessa questão da saúde e segurança no trabalho. Ela é tão importante quanto as demais, ou talvez até mais importante, porque ela vai estar cuidando do bem-estar do trabalhador, né? Então o trabalhador que está num ambiente bom, que está num ambiente bacana, que está num ambiente seguro, ele vai trabalhar mais. Ele vai trabalhar de uma forma melhor, mais eficiente, né? Então a divisão aqui, as funções básicas são divididas em produção e comercialização. A produção é o que vai produzir o bem, o serviço, né? Vai ser aquela, como o próprio nome já diz, vai estar produzindo, né? A comercialização vai ser a venda, vai ser aquele marketing, né? A gente vê aqui nas funções derivadas da comercialização, tem aqui marketing, propaganda, venda, pós-venda. Então a comercialização vai ser vender o seu produto. Então tem essas duas funções básicas aí as empresas, né? Então agora nós vamos para a motivação do trabalho. A motivação, um dos principais ícones que tem quando se fala em motivação, quando se começa a estudar em motivação, é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow fala o quê? Fala a respeito das necessidades humanas, ok? Então a gente vai ter aqui os níveis fisiológicos, segurança, relacionamentos, estima e realização pessoal. Então essa pirâmide vai estar colocando aqui essa hierarquia, vai estar colocando o que vai ser mais importante para as pessoas, né? Então aqui a gente vê essa hierarquia das necessidades humanas, ok? Tem aqui primeiro nível, básica, segundo nível, segurança, terceiro, associação, status e autorrealização, né? Então, nesses níveis aqui a gente observa que o ser humano ele vai estar buscando as diferentes classificações como nessa mesma pirâmide, né? Na básica aqui tem condições adequadas, lazer. Na segurança já vai ser o que o trabalhador vai estar se sentindo aqui no seu ambiente de trabalho. Quando a gente vê, por exemplo, muita gente procura o concurso público pela questão da estabilidade, diz que é estabilidade. Então essa também é uma forma de segurança, né? A associação vai ser o relacionamento dele com os demais colegas de trabalho. O status vai ser o que ele vai estar conseguindo na carreira ou na sua vida pessoal. E a autorrealização vai ser se ele está feliz com aquilo ou não. Então aqui é a hierarquia dessas necessidades humanas que o trabalhador vai procurar, ok? Estressores organizacionais. O que são os estressores organizacionais? São aqueles motivos que vão causar o estresse do trabalhador na sua organização, que no caso que a gente está tratando aqui das empresas, né? Então, os principais estressores organizacionais.
São reconhecidos como estressores no trabalho os seguintes, os principais, os destaques, né? Necessidade dos trabalhadores não atendidas. Então, o trabalhador, eles buscam alguma coisa junto ao empregador. O empregador não atende, né? Chefia autoritária. Então, aquela chefia impositiva. O chefe chega e diz, vai ser assim e pronto, acabou, né? Execução de tarefas sob pressão. Algumas pessoas dizem que trabalham melhor sob pressão, mas às vezes essa pressão pode chegar a se tratar até de um assédio, né? Assédio moral. Então, sistemas de avaliação de desempenho e promoção desconhecida. Às vezes um trabalhador vai promovido porque é amigo do chefe, tal, não tem aquele sistema mesmo que transparente, ok? Então, carência de autoridade e de orientação. Aqui, uma coisa bastante importante, orientação, treinamento. Então, se o trabalhador tem um treinamento bacana, tem uma orientação boa, então ele vai se desenvolver melhor no seu ambiente de trabalho, ok? Excesso ou falta de trabalho, e aqui o ponto onde a gente vai buscar a nossa análise de riscos, né? Falta de segurança no trabalho. Então a gente observa que ela também é um estressor organizacional, que o trabalhador ele se sentir inseguro no seu ambiente de trabalho, e também isso aí pode ser uma causa de um motivo de estresse, né? Interferência na vida particular dos trabalhadores. Esse aí é um ponto bastante, como a gente pode colocar, é um ponto peculiar, né? É um ponto bem que às vezes um trabalhador começa a fofocar, fala de um, fala de outro, né? Então esse aí também pode ser um motivo que vai levar ao estresse no trabalho. Então esses estressores organizacionais, eles podem diminuir o desempenho do trabalhador no seu ambiente, né? Então para isso se desenvolveu uma coisa chamada contrato psicológico do trabalho, né? É um instrumento bastante útil para harmonizar as expectativas entre o trabalhador e o empregador, né? Entre o empregador e os empregados. Então, esse CPT, o Contrato Psicológico do Trabalho, ele tem os seguintes objetivos gerais: desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, quando a gente falou na questão do treinamento. Então, aqui ele vai desenvolver essas habilidades que o trabalhador tem, né? Trabalho e motivação, então a gente já vai lá na pirâmide de Maslow buscar essa motivação para o trabalhador e tudo. Relacionamento saudável entre chefes e subordinados, então não ter apenas aquela cobrança autoritária, como a gente tinha visto que é um estressor organizacional, né? Definição de papéis na relação de trabalho, adequação de conteúdos e atividades laborais ao perfil do trabalhador. Então, se você vê que um trabalhador desempenha melhor uma atividade do que outra, procurar alocar ele naquela atividade, né? Então, o código de ética a observar. A ética é uma coisa que é bastante buscada também em todos os treinamentos que a gente vê e fala por aí. A ética também é uma coisa buscada, né? E apoio recíproco entre empregados e a empresa, ok? Então esses aí são os principais objetivos do contrato psicológico de trabalho, né? Um programa que se desenvolve para a gente ver aqui na nossa figura, né? O trabalhador ficar num estado mais relaxado. Visão holística da segurança no trabalho. O que quer dizer holístico? Como a gente está vendo aqui o conceito, né? Holístico é um todo. A gente vai ter que ver o todo, o que se trabalha. O trabalhador faz parte da empresa e todos os trabalhadores formam a empresa, né? Então a visão holística é você buscar o trabalho todo, a empresa toda em si. Holístico ou holista é um adjetivo que classifica alguma coisa relacionada com holismo, ou seja, que procura compreender os fenômenos na sua totalidade, no global, né? Então aqui quando a gente vai falar da visão holística, a gente vê aqui as duas figuras, fatores ambientais e fatores individuais. Então, tanto o individual afeta os outros, como o ambiente afeta o indivíduo só, né? Então, os fatores ambientais podem impactar na vida das pessoas de várias maneiras, podendo agir isoladamente ou em conjunto. Os fatores ambientais que a gente destaca aqui, que a gente pode ver, fatores psicológicos, que são as relações, a gente pode colocar as relações entre os trabalhadores ou trabalhador-chefe, né? Fatores acidentais é onde vai se buscar trabalhar principalmente, análise de risco para evitar os acidentes, ok? Então, situações perigosas em que o trabalhador puder estar exposto, né? Fatores físicos, fatores biológicos e fatores químicos. Então, esses três fatores aqui, a gente tem uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que vai trabalhar em cima deles, né? NR15 vai estar trazendo quais são esses limites que esses fatores podem ter. A gente tem como exemplo aqui fator físico, o ruído. Então, o ruído ele tem um limite de tolerância, né? Qual o ruído máximo que vai ser suportável pelo trabalhador. A questão dos agentes químicos e agentes biológicos. Então, lá também na NR15 tem a identificação desses agentes químicos e agentes biológicos. Já o agente químico e biológico ele já não vai depender de um limite de tolerância. Se tem esse agente químico ou se tem esse agente biológico, então a insalubridade é caracterizada direto, né? As características individuais que vão afetar o trabalhador, né? Então a gente tem aqui características que modificam o efeito dos fatores ambientais.
idade, sexo, condição física, personalidade. Então tudo isso aí vai afetar o trabalho dele de acordo com o que esteja acontecendo com esse trabalhador, né? Então a visão holística vai trabalhar exatamente sobre isso, né? O trabalhador no ambiente, o que ele vai causar ao ambiente, assim como o ambiente, o que vai causar esse trabalhador individualmente também. Beleza? Vamos agora para a questão do acidente. O acidente, a gente tem dois conceitos principais, conceito legal e conceito prevencionista. Legal vem lá do latim legis, né? Então a gente tem aqui, conceito legal, artigo 19 da lei 8.213/91. Então a gente vai ter o artigo legal, vai ser uma coisa que vai estar previsto em lei. Então, segundo o artigo 19 da lei 8.213, a gente tem acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, né, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução de função. O que é essa redução de função? O trabalhador ele pode ter uma perca auditiva, perda na visão, né? Então ele vai estar reduzindo essa sua função, né? Esses seus sentidos. Então o que a gente observa no conceito legal? O conceito legal ele trabalha em cima do trabalhador, né? Ele vai estar em cima do trabalhador. Se acontecer algum acidente, alguma lesão no trabalhador, ele vai estar restrito a essa questão do trabalhador, né? O conceito prevencionista, o que fala? O conceito prevencionista diz que acidente é tudo aquilo que provocar alguma lesão ao trabalhador, provocar algum dano material, né? Você vai ter o dano trabalhador e o dano material. Ou ainda perder um pouco de tempo, também a perca de tempo. Então tudo isso aí vai ser caracterizado como um acidente de trabalho. Você vai ter danos materiais, danos nas pessoas, danos humanos, né? Ou a perda de tempo útil na sua empresa. A gente pode ver aqui que os acidentes também, a gente vai ter o acidente de trajeto e a doença ocupacional. Então eles também são equiparados ao acidente de trabalho, ok? Aqui na análise de riscos a gente vai ver aqui, a análise de um acidente exige observar os fatores humanos. Então a gente vai ver tudo aquilo que contribuiu para esse acidente acontecer, né? Quais são os fatores psicológicos, fisiológicos, sociais, tecnológicos que contribuíram de uma certa forma para que aquele acidente viesse a se concretizar, né, o sinistro. Então é importante observar tudo isso aí para evitar futuros acidentes, né, para evitar que esses comportamentos venham a causar outros acidentes. Então aqui a gente vai para o último tópico, que é o iceberg organizacional. Como a gente tinha falado na questão do Titanic, né, que ele afundou por causa de um iceberg, esse iceberg aqui vai tratar do seguinte. O iceberg aqui é uma metáfora, né? Porque o iceberg ele é formado por uma parte visível e uma parte que está submersa, né? Uma parte que vai estar oculta. Então, nos aspectos visíveis, você vai ter aqui a estrutura organizacional, títulos, descrições de cargo, vai ser tudo aquilo que vai estar sendo visualizado, que você vai estar tendo aquela consciência, né? E os aspectos invisíveis são o quê? Padrões de influência de poder, os sentimentos e normas de grupo. Então, é tudo aquilo que já vai estar um pouco mais subliminar, né? Tem que ser feita essa observação. O que a gente vai tratar nesse iceberg organizacional? Quando você tem um acidente, você tem que analisar tanto as causas visíveis quanto as causas invisíveis, que às vezes você não tem uma descrição sucinta, né? Não tem aquilo previsto do seu organograma, alguma coisa, mas você tem que estudar a fundo para colocar aquelas causas invisíveis também no seu estudo do acidente, né? Então aqui, o objetivo de explicar os diferentes modelos de análise é o que? Você vai ter tanto numa parte determinística quanto probabilística, ok? Então, o que é o determinístico e o probabilístico? O determinístico você vai ter lá um fator seguinte, você tem pessoas, métodos, então todos os resultados que você tiver nesse modelo determinístico vai dizer, aconteceu o acidente por isso, por isso, por isso, por isso, né? Mas então você vai ter o acidente aconteceu, o acidente não aconteceu. Já no modelo probabilístico, você vai ter uma distribuição normal, que a gente conhece como curva normal, que vai dizer, os fatores que contribuíram levaram a tais consequências. Você vai ter diferentes tipos de consequências, né? Como você pode observar aqui, essa curvazinha azul, que você vai ter consequências mais drásticas, né? Consequências mais danosas e outras menos danosas, né? Então, o modelo probabilístico e determinístico se diferencia por isso aí. Como exemplo de um modelo determinístico, nós vamos ter aqui o jogo de dominós, o modelo sequencial. O modelo sequencial diz o seguinte, que um evento vai acontecer como se fosse uns dominós que estivessem em pés. Então, um vai caindo e derrubando o outro. Então, eles vão acontecer numa sequência, né? A ocorrência de um acidente é inevitável e a combinação natural de uma série de eventos e circunstâncias que ocorrem de ordem fixa e invariável. Então, ele vai acontecer por todos aqueles eventos terem acontecido, né? Já como modelo probabilístico, a gente tem aí o modelo do queijo suíço.
queijo suíço, o que ele diz aqui? Trabalha com a probabilidade da ocorrência de acidente que dependerá da combinação de fatores de risco. Então, dependendo dessa combinação de fatores, você vai ter diferentes tipos de consequências, né? Isso aqui é diferente do modelo dos dominós, onde você vai ter que vai acontecer um determinado acidente, né, em consequência de fatores anteriores. Aqui não, você vai ter diferentes tipos de acidentes, ok? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de análise de risco. Espero que tenha contribuído bastante para vocês. Deem uma estudada no material, como a gente frisou, já é um material interessante. E até a próxima. Um abraço.